Uma boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que nos assistem nesse momento, mais uma reflexão, como nós normalmente fazemos às quartas-feiras, em nome da Igreja Evangélica Luterana Cristo de Uberlândia. Meu nome é pastor Jaime Cook e nós hoje queremos refletir num texto bíblico do Antigo Testamento, mais especificamente o Salmo 119, versículos 9 a 16. É o Salmo que nós iremos ler no próximo domingo, que é parte, digamos assim, da perícope do conjunto de leituras para o culto do domingo que vem. Então, o Salmo 119, versículos 9 a 16. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, agora e para todos sempre. Amém. Nós vivemos um momento bastante difícil no nosso país. Estamos novamente num ponto bastante exagerado, digamos assim, da contaminação do Covid-19. Estamos vivendo esse momento de um radical isolamento pela parte maior da população, com o objetivo de bloquear esse vírus e diminuir a sobrecarga sobre o sistema de saúde, que está bastante abarrotado. Muitas pessoas não estão resistindo. Estamos vivendo, enfim, um momento diferenciado, um momento complicado em nosso país e em todo o mundo, mas em nosso país de uma forma bastante exacerbada. E nesse momento, então, nós queremos refletir nessas palavras de Deus, nessas palavras bíblicas, e buscar nelas o conforto necessário, o estímulo necessário, a força, enfim, necessária para continuarmos a nossa jornada nesse momento tão perigoso, de forma mais corajosa, de uma forma mais tranquila, de uma forma, enfim, que nos faça continuar com serenidade, sempre no sentido de buscar as melhores práticas em relação à proteção da nossa vida, da vida de nossos familiares, da vida de nossos vizinhos e na vida de todos os nossos cidadãos. Que Deus nos dê paciência, que Deus nos dê bastante força. Enfim, as pessoas estão bastante cansadas do isolamento, as pessoas estão um tanto quanto confusas, mas o fato é que a situação é grave e é bem pior do que ficar em nossa casa, é bem pior do que nos cuidar, bem pior do que exagerar até nas medidas de segurança e saúde, é melhor do que enfrentarmos uma fila de hospital sem saber se conseguiremos uma vaga, e se conseguirmos uma vaga já entrarmos num leito de UTI, uma coisa muito gravíssima e de pouca perspectiva, inclusive. Essa semana ainda faleceu um colega pastor na cidade de Curitiba, muito conhecido dentro da igreja, pai de um pastor que é do nosso distrito aqui, capelão da Força Aérea, pai do Paulo Albrecht, e isso tudo nos tem assim sacudido de uma forma bastante forte, e nesse momento a doença não está querendo saber se a pessoa tem grande fé, se a pessoa tem pouca fé. É tipo a chuva, assim, ela cai da mesma forma sobre justos e injustos, conforme diz a Escritura Sagrada. E o vírus parece que usa essa mesma metodologia, digamos assim. Ele atinge justos e injustos sem grande discriminação. Então, nós não queremos sair na chuva
nós não queremos exagerar, relaxar no nosso cuidado, nós queremos nos prevenir. E pedimos assim para Deus a força necessária para usarmos a nossa inteligência. E aí, quando eu me refiro à inteligência, não apenas a nossa inteligência pessoal, mas a nossa inteligência acumulada na pesquisa, na ciência, nos médicos, nos cientistas, nos que desenvolvem vacinas, nos que produzem vacinas nesse momento, para que as vacinas possam, de fato, chegar ao povo e assim nos dar uma maior tranquilidade e assim contribuir para uma retomada das atividades normais, porque esta parada é evidentemente necessária, mas tem impactos bastante grandes, especialmente nas camadas da população mais pobre, né, que tem sofrido muito mais. As pessoas que têm recursos, as pessoas, enfim, podem ter seus prejuízos, mas os pobres, muitas vezes, o prejuízo é sempre maior, porque põe sempre em risco a sua vida, né? Então, existem dois riscos nesse momento, que estão acompanhando especialmente as camadas mais pobres. E com elas, nós nos preocupamos de uma forma especial, e a favor delas, nós, nesse momento, intercedemos também de uma forma toda especial. Que Deus tenha compaixão de todos e particularmente dessas pessoas mais fragilizadas. Queridos irmãos, nós queremos que Deus Espírito Santo nos ilumine com sua presença, porque ao lidarmos com a palavra de Deus, nós não lidamos com uma palavra morta, nós lidamos com uma palavra viva, porque nela está presente sempre, quando ela é pregada, o poder de Deus, particularmente do Deus Espírito Santo, que nos convence. A fé foi operada em nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Aquela fé lá dentro, pelo poder do batismo, e a nossa fé depois consciente, essa que hoje temos, pela palavra, operada também pelo Espírito Santo. Não foi carne e sangue, isso é, não foram pessoas que nos convenceram de que a palavra de Deus é a verdade. O que nos convenceu disso foi a própria palavra, porque nela agiu no nosso coração o Espírito Santo. Então nós cremos nisso. Isso é de fundamental importância. Não é uma palavra qualquer, não estamos lendo um livro de romances, nós estamos lendo Shakespeare, nós não estamos lendo um outro grande autor, nós estamos lendo palavra registrada pelos profetas, pelos salmistas, mas palavras que não simplesmente brotaram da cabeça única e exclusivamente deles, mas cremos palavra inspirada por Deus e que se torna, assim, para nós, palavra de Deus, palavra sagrada, que é infalível ao nos comunicar o maior presente de Deus, que é a sua graça, a sua misericórdia em Cristo Jesus, e depois o poder que nos acompanha no sentido sempre de aperfeiçoar a nossa vida por um processo que nós chamamos de santificação, que é o resultado da justificação em Cristo Jesus, em que fomos aceitos por Deus, e depois pela palavra e pelos sacramentos, Deus vai santificando a nossa vida, fazendo com que nós nos dediquemos e comprometamos cada vez mais para com o reino de Deus, para com a vontade de Deus. Nós vamos ler então esse salmo e fazer uma breve reflexão, versículo a versículo. É o Salmo 119, são os versículos 9 até 16, onde lemos: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito.
Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. O Salmo 119, na verdade, é uma exaltação da lei de Deus, dos decretos de Deus, da vontade de Deus. A lei de Deus, na verdade, ela tem sempre essa função primeira de preparar o caminho da graça de Deus ao, como um espelho, mostrar nossas falhas e nossos erros. E a partir de nossas falhas e nossos erros, Deus se apresenta como aquele que nos recebe, nos perdoa e depois nos aperfeiçoa na sua vontade. Essa é a primeira, digamos assim, grande função da lei. Ela é espelho. Mas a lei de Deus, ela evidentemente tem essa função também de condenar. Ela é parâmetro de condenação. Toda lei é parâmetro de condenação, quando ela não é obedecida. E nós não obedecemos a lei, e o parâmetro da condenação é muito radical. A alma que pecar, que não obedecer à lei, esta morrerá. Mas Deus, na sua infinita graça, evidentemente, nos perdoou. E aí a lei, ela passou a ter um novo sentido na nossa vida. Não mais no sentido de nos condenar, mas no sentido de nos orientar. Ela entra nesse processo de santificação. O poder do Espírito Santo, pela fé, age em nossos corações, e nós agora buscamos na palavra a vontade de Deus que amamos. Não vemos mais nela uma espada a nos condenar, mas vemos nela uma oportunidade, de servir a Deus, de agradar a Deus. Como é que eu poderia agradar a Deus se eu não conhecesse a vontade dele? E ele me mostra a sua vontade e deseja que os filhos a cumpram. Não a cumpram mais com medo da sua condenação, mas cumpram na medida da fé, sempre motivados nesta fé, que produz amor a Deus e amor ao semelhante. Então a lei, num sentido, para aqueles que creem, já não tem mais esse caráter, esse poder de condenação e de acusação. Ela nos mostra, claro, que continuamos imperfeitos, ela nos mostra a importância de nós estarmos sempre vigilantes. Ela nos mostra sempre o caminho em que precisamos trilhar e nos mostra sempre os passos que damos fora desses caminhos. E ao nos mostrar isso, evidente, nós imediatamente pela fé olhamos para Cristo. E Cristo então nos estende a mão e nos traz sempre de novo e sempre de volta para o bom caminho. Deus estende a mão a cada um de nós, como Jesus estendeu a mão para Pedro, quando ele, naquela tempestade fora do barco, ousadamente, confiando numa fé um tanto quanto exagerada, que ele poderia também, junto com Jesus, andar sobre as águas, até conseguiu, até certo ponto, mas ao sentir o vento e o balançar das ondas, desviou seu olho de Jesus e se concentrou no perigo. E ao se concentrar no perigo, evidentemente que ele, com isso, se assustou. E ao assustar-se, ele fraqueja na sua fé e começa a afundar. E Deus, assim, em Jesus Cristo, estende a mão e o leva em segurança até o barco. Então a lei sempre tem esse objetivo de mostrar que nós somos frágeis e pequenos e dependentes sempre da graça de Deus. E nos mostra também qual é a vontade de Deus para que busquemos esta vontade sempre por amor. A mãe, em relação ao seu filhinho, tem evidentemente vontades. E esse filhinho, muitas vezes, pode errar por não conhecer a vontade da mãe. Ao ele desobedecer voluntariamente, evidentemente que ele aborrece a mãe. Mas ao ele tentar agradar a mãe, ele o faz fazendo aquelas coisas que ele sabe que agrada a mãe. E para ele saber o que de fato agrada a mãe precisa, no processo de educação, mostrar isso ao seu filho.
E o processo de educação de Deus para conosco em relação à vida é nos dar a sua vontade, é nos dar a sua lei, é amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E os diferentes detalhes que essas duas obrigações nossas implicam, né? Implicam e tem muitos e grandes detalhes colocados na Escritura Sagrada. E nós queremos cumpri-los, fazê-los, com toda a nossa fraqueza e imperfeição, mas fazê-los sempre motivados na fé, e a fé que nos leva a amar Deus. Então, é sempre um processo de santificação fundamentado no amor, nunca para fugir dos rigores e da condenação da lei, porque o rigor e a condenação da lei já pairou sobre Jesus Cristo, que sofreu de forma radical ao derramar o seu sangue e ser crucificado e morrer na cruz. E ao ressuscitar, mostrou que esse sacrifício dele foi válido e foi suficiente, e que não resta mais nada para nós no sentido de completarmos a obra de Cristo. Quem somos nós? Nós não completamos a obra de Cristo, ela foi completa, né? Nós agora apenas amamos Deus e amamos ao nosso próximo através da fé e queremos agradar a Deus dentro das nossas possibilidades, dentro de nossa fraqueza, dentro de nossa fé, que muitas vezes é tão pequena e não conseguimos fazer, mas tentamos e nos esforçamos. E quando erramos e quando caímos, nós sempre retornamos e suplicamos pela misericórdia e pelo amor de Deus. Bom, o Salmo 119 começa com uma pergunta: de que modo poderá o jovem guardar puro o seu coração? O jovem tem uma situação muito particular e diferenciada, tanto das crianças como dos demais adultos. A juventude vem carregada de responsabilidades radicais, muito mais radicais, muitas vezes, do que os adultos, né? Nós normalmente achamos que responsabilidade tem aquele chefe de família, que tem o seu emprego, que tem sua família, que tem suas responsabilidades de manutenção. Mas o jovem, ele tem responsabilidades maiores e mais radicais, porque é na juventude que ele define o seu futuro, muitas vezes, tanto para o lado positivo quanto negativo, né? Nós decidimos casar na juventude, nós decidimos qual é o curso que queremos fazer na juventude. Nós decidimos se vamos estudar ou não vamos, se vamos continuar os estudos ou se não vamos, na juventude. Nós decidimos na juventude se vamos para a balada ou não, vamos ficar em casa estudando para aquela prova ou não. É na juventude, e essas decisões, elas são muito importantes e elas interferem de forma bastante radical em relação à qualidade profissional depois desse jovem no futuro. No futuro, esse jovem, depois de adulto, pode se queixar. A minha vida não tem dado certo, tudo tem sido muito difícil, as coisas só dão certo para os outros, e etc, etc. Mas muitos desses problemas ele traz da época da juventude, quando ele viveu com grande irresponsabilidade e não soube priorizar aquilo de fato que era prioridade na sua vida. É claro que nós precisamos entender o jovem que essa carga muito pesada o leva muitas vezes a necessidades maiores do que os demais de se extravasar, né? Então a festa, especialmente nesse momento de pandemia, muitas vezes o jovem talvez sofre bem mais, porque ele que precisa talvez mais do que os adultos, essa convivência com os colegas e tal, que ele agora não tem, então a vida está sendo bastante dura. E os jovens até, porque até então, agora se diz que nessa nova cepa do coronavírus que tem atingido os jovens também, mas até então os jovens tinham uma espécie de segurança em relação a eles mesmos e ousavam mais. Mas isso não só se refere ao próprio coronavírus, isso se refere a diversos setores da vida. O jovem sempre é um pouco mais ousado, ele sempre vai um pouco além, né? E aí o texto aqui do salmista é de que maneira ele pode conservar puro o seu caminho, dentro dessa circunstância específica de ele muitas vezes querer ir além
né? O jovem precisa muitas vezes ir um pouco além, ele precisa ousar um pouco mais. E qual é o limite dessa ousadia? Esse sempre é o desafio, até onde de fato ele pode ir e até onde ele não pode ir, aonde é que chega o seu limite, né? Então, especialmente o jovem, o homem é um tanto mais ousado, e eu diria que as estatísticas mostram isso, né? Nascem mais homens do que mulheres, mas existem mais mulheres do que homens depois na idade adulta, porque morrem mais homens e morrem mais homens, especialmente na juventude, porque o jovem muitas vezes procura o perigo, né? Eu ainda lembro esses dias andando na BR, eu vinha assim uma velocidade de 100 km, 110 km, né? E por mim passou uma moto não muito potente, a mais de 100 por hora, e o jovem que estava pilotando a moto, para diminuir a resistência do ar, ele se deitou horizontalmente de bruços como uma seta sobre a moto para que ela alcançasse a velocidade máxima com o mínimo de resistência em relação ao ar. Um perigo, né? Mas nós vemos muito isso nos jovens, eles ousam um pouco mais. Só que muitas vezes essa ousadia vai um pouco além dos limites e compromete a segurança da vida. Então o salmista começa a perguntar como o jovem consegue manter puro o seu caminho. Como é que ele consegue encontrar o limite, né, da sua ousadia para que assim não se prejudique. E o limite é bem claro, é a palavra de Deus. Por isso o jovem precisa também conhecer a palavra de Deus. Ele precisa também buscar a palavra de Deus, buscar a orientação de Deus, para que assim, ao ele exagerar, ele pergunte a Deus, será que de fato eu estou exagerando? E ao sentir isso, ele pode impor os limites necessários para a sua vida e assim acalmar-se e seguir um caminho bom. Mas é evidente que o Salmo, ele aqui, no primeiro versículo que nós lemos, refere-se ao jovem, mas ele se refere também a todos nós. E ele continua, de todo o coração te buscarei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. A busca de Deus não é uma coisa que se limita ao nosso cérebro, é um sentimento de amor, né? A fé produz amor, e é com amor que nós buscamos a Deus. É com o coração, é com todo o sentimento que nós buscamos a Deus, né? As coisas na nossa vida não são totalmente presas à razão. As coisas, elas não são todas absolutamente lógicas. Claro que a racionalidade é um dom maravilhoso que nós precisamos certamente valorizar, e especialmente fazemos isso quando valorizamos o suficiente a ciência e o conhecimento, mas uma série de coisas na nossa vida estão muito além da própria ciência e do conhecimento, né? Existem os acasos, existem coisas que não se explicam, existem coisas que não se veem. E a fé é uma dessas coisas que não se explicam e não se veem. O amor é uma coisa também que não se explica e nem se vê, como muitas vezes a própria arte, né? A poesia tem elementos que extrapolam a racionalidade. A arte tem elementos que extrapolam o conhecimento racional. A beleza, por exemplo, ela, apesar dos antigos filósofos gregos tentarem descrever em detalhes a beleza, com as regras da proporção, com as balance, com uma série de elementos que os filósofos colocaram para definir a arte, mas isso sempre é parcial. A arte sempre extrapola esses princípios, né, estabelecidos. Então elas vão além. A música, por exemplo, a música tem seu lado matemático, né, dos tempos, da harmonia, etc. Mas ela mexe com o coração de uma forma extraordinária que vai bem além da nossa razão.
Então, existe um mundo, digamos assim, extraordinário e grande que transcende a racionalidade humana. Não se opõe à racionalidade, mas transcende a racionalidade. A própria fé, ela não se opõe à racionalidade, mas ela transcende, ela vai além da racionalidade. Então, o nosso apego a Deus, ele não se pega também simplesmente pela razão, ele vai pelo coração. É mesmo aquele sentimento que temos muitas vezes familiar, o sentimento para um filho, o sentimento da mãe para com o filho, são coisas que excedem a razão. Não são, digamos assim, contrários a ela, mas excedem. Então, Deus também quer que nós o busquemos de coração. E é com o coração, com a vontade, que nós não queremos errar, queremos acertar. Né? Essa é uma postura da vida santificada. Buscar a vontade de Deus para acertar. Né? Sempre, evidente, lembrando que nós somos limitados e não acertamos sempre. Deus sabe disso. Por isso, Ele mantém uma relação de misericórdia e Ele diz que é longânimo com cada um de nós. Ele tem uma paciência extraordinária em relação a cada um de nós. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Deus nos ensina. Né? E Deus nos ensina através da palavra dele. Né? Nós não podemos conhecer os decretos de Deus sem um fundamento em alguma coisa. Onde é que está o celeiro, digamos, do conhecimento de Deus? Onde é que está a fonte do conhecimento da vontade de Deus? Ora, a fonte do conhecimento da vontade de Deus está na palavra, e nela queremos meditar de dia e de noite, conforme o próprio salmista diz num outro salmo. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Isso é uma coisa importante também da nossa vida. Né? O conhecimento não é uma coisa que a gente apenas guarda para nós mesmos. Nós precisamos repartir o conhecimento. Isso é fundamental. Né? Quando eu tenho R$2 e dou R$1 para o outro, eu fico com um e o outro fica com um. Agora, o meu conhecimento, quando eu dou o meu conhecimento para o outro, eu não perco nada. Muitas vezes até ganho com isso. Né? Então nós precisamos repartir o conhecimento. E aqui o repartir do conhecimento se refere a usar os lábios para testemunhar a nossa fé, né? Testemunhar os preceitos e a vontade de Deus da nossa vida também para os demais. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ora, o conhecimento sempre é uma riqueza maior do que a riqueza material propriamente dita. Né? Dinheiro, né? É riqueza material, uma conta bancária, uma casa, um carro, um bom emprego, um bom salário, né? Uma boa saúde, tudo é riqueza material. Mas você imagina, você perde a saúde, E ao perder a saúde, você perde muitas coisas, você pode perder as coisas materiais também. Mas uma coisa que a gente nunca perde é o conhecimento. Vejam aquele cientista, né, tetraplégico, que ainda produziu uma série de coisas importantes para a humanidade, porque ele tinha conhecimento. Né? Então, o conhecimento, enquanto o nosso cérebro funciona, né, nós ainda podemos contribuir. Mas as coisas materiais, nós as podemos perder. Né? Nós podemos perder o gosto pelas coisas por causa de uma doença. Ora, o coronavírus, por exemplo, em muitas pessoas tira o sabor dos alimentos. Ora, que coisa... Há algo melhor nos alimentos, além das proteínas e vitaminas, que é aquilo que nos dá satisfação, o sabor de de um bom jantar,
né? O valor de uma boa culinária, né? São coisas extraordinárias, mas tudo nós podemos perder. Agora, o conhecimento das coisas, essas coisas ficam. Então, imagine ainda, muitos gostariam de ainda ter, digamos, se fosse possível manter o cérebro de pessoas sábias, de grandes cientistas, ainda ativos depois da morte, nos filmes de ficção científica, isso muitas vezes é trazido à tona, né? Imagina ter um cérebro de um Einstein ainda hoje funcionando, independente da morte dele. Ora, isso é impossível, né? Quando nós morremos, morre conosco também, é evidente, o nosso conhecimento, a não ser aquele que fica nos outros, os quais nós ensinamos, né? Então, nós podemos deixar isso para os outros. Agora, o conhecimento que vem de Deus, esse nos acompanha para a eternidade. Isso é importante, né? Então, esse é permanente, por isso ele é mais importante que qualquer riqueza. O mundo um dia desaparece. Nós aqui no mundo desapareceremos. Mas o conhecimento que Deus nos deu pela palavra, a fé e o amor, né? A própria Escritura diz que as obras, aquilo que a gente fez através desse conhecimento, através da fé, isso acompanha a gente, né? Por toda a eternidade. Então, por isso, o conhecimento, ele é sempre muito mais importante do que qualquer riqueza. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Os preceitos de Deus são a vontade de Deus, são as orientações de Deus para a nossa vida. E nós queremos meditar nelas, entendê-las, aplicá-las à nossa vida, contextualizar a palavra, né? Não ter uma relação simplesmente fundamentalista com a palavra, descontextualizada, sem nenhum sentido, sem nenhum significado, sem nenhuma aplicação, né? A fé vem pela pregação. Eu sempre entendi que a fé que vem pela pregação é a palavra contextualizada, é a pregação. É aquela palavra que passa a ser relevante para as minhas dificuldades e para os meus problemas naquele momento, né? A palavra de Deus, ela foi escrita há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, há tantos milhares de anos, mas ela continua sendo atual. Por quê? Porque dela vem o Espírito Santo e, ao modificar a vida e os problemas e as dificuldades, a palavra, de uma certa forma, vem sempre com uma mensagem que era antiga, mas renovada para a minha situação no momento. Então isso é pregação, a aplicação prática da palavra de Deus para a minha vida. Então meditarei nos teus... É preciso meditar na palavra. Não adianta simplesmente ler e decorar. Bom, já sei a Bíblia, já li tantas vezes, mas a minha experiência mudou, meus problemas mudaram, eu mudei, fiquei diferente, fiquei mais velho. E ao ler a palavra nessa circunstância, vou encontrar detalhes diferentes e novos para a minha vida que eu não vi quando era jovem, que eu não li quando eu era jovem e que agora eu estou percebendo e notando. Então, novos é como uma obra de arte, né? Uma escultura maravilhosa e bela. O tempo seria, você vai circulando essa escultura. Uma coisa é o que você vê na frente dela, outra coisa é o que você vê do lado dela, ou atrás dela. A mesma coisa é a Escritura Sagrada. Essas perspectivas diferentes são os momentos diferenciados que nós vivemos. Imagine o Salmo, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Tudo está bem na minha vida, que maravilha, tudo está dando certo, o Senhor é o meu pastor. É um tipo de entendimento que esse versículo, esse salmo vai trazer para mim. Agora eu estou no desespero, né? As coisas estão dando errado, eu estou mal e digo, o Senhor é o meu pastor. É absolutamente outra perspectiva, é outra percepção que eu vou ter desse salmo, como Deus sendo o socorro no qual eu posso me agarrar. Antes, aquele que eu preciso agradecer pelas maravilhas que Ele fez na minha vida. Então, a palavra de Deus, ela é muito dinâmica. Ela vai trazendo novas mensagens à medida que nós refletimos nela, à medida que nós pensamos nos detalhes dela. Por isso eu quero meditar nos teus preceitos.
terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Na lei de Deus, nós não precisamos temer, nós temos prazer na lei, né? A lei que condena, a lei que traz a espada, essa lei nós tememos, mas essa mesma lei agora não nos condena mais, ela nos mostra a vontade de Deus, não precisamos temer. Então, como palavra de Deus, podemos ter prazer e meditar na palavra todos os dias de nossa vida. Que assim seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Poderoso Deus, nós queremos orar em favor de todas aquelas pessoas que sofrem por causa desse momento grave que nós estamos vivendo. Colocamos nas suas mãos, especialmente os mais pobres, colocamos nas suas mãos aquelas pessoas que estão nas UTIs, que estão internadas, colocamos nas suas mãos aquelas pessoas desesperadas, que esperam uma oportunidade de atendimento. Bondoso Deus, nós te pedimos que tu abençoes aos médicos, que tu abençoes todo o pessoal da área de saúde, que estão cumprindo assim, como sacerdotes, a sua vocação. Bondoso Deus, dê a todos nós paciência e que nós possamos assim corresponder com as expectativas sempre das autoridades de saúde dentro de nossas possibilidades. Bondoso Deus, nós queremos lembrar aqui também em nossa oração, nossa irmã Maria Isabel, que nos informou na segunda-feira da perda da sua avó Isabel. Esteja com a família toda, bondoso Deus, consolando, sempre consolando nessa esperança também da ressurreição e do encontro que vai haver quando tu voltares a esse mundo. Bondoso Deus, abençoa a todos os familiares. Bondoso Deus, colocamos nas suas mãos todos os nossos irmãos, todas as pessoas que nos assistem, e que tu seja sempre um Deus protetor, cuidador, perdoador e que fortalece sempre a fé, a esperança e o amor de todos no poder do teu Espírito Santo através da tua palavra. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus esteja com todos. Amém.